Senhor, amém. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado, vê se tem alguém feliz, contente. Não, mas dá uma olhadinha e julga se ela não está feliz. Pode julgar. Dá um sorriso, diz que bom que você está aqui hoje. Que bom que nós estamos juntos aqui. Quem acha que o Mica tem que ficar aqui no teclado comigo, diz amém. Puxa vida, a maioria venceu. Uma pena para ti, Mica. Eu sei que tu estava torcendo para ficar. Glória a Deus. Hoje a gente está, essa noite, muito feliz. Que bom, obrigado, guris. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, preparando um lugar para a presença de Deus. Mas como nós estamos construindo uma família aqui, eu quero combinar algo com vocês. Aos poucos nós estamos construindo uma cultura aqui nesse lugar, amém? E uma das coisas que eu quero combinar com vocês daqui para frente é que, da mesma forma que a gente se alegra nas músicas, a música ela tem um poder assim de fazer a gente levantar as mãos e glorificar a Deus, de uma forma, gente, que às vezes a gente faz isso sem entender muito bem o porquê nós estamos fazendo. Tem um teólogo que diz que o momento que nós mais mentimos é a hora que nós cantamos, sabe? Porque a gente está tão engajado com aquilo que a gente está cantando, e não só isso, a própria questão da música, da melodia, ela tem um poder de nos envolver e fazer a gente achar que a gente está gritando porque a gente está sentindo algo extremamente espiritual, e às vezes é só a música tocando no nosso coração. Alguém aqui, pode ser honesto, tá? Alguém aqui já chorou? Alguém já chorou escutando uma música não cristã? Levanta a mão. Tá, eu tô com a mão levantada porque eu também, vamos ser honestos, levanta a mãozinha, deixa eu ver. Quem já, sabe? Aquela música que tu olha assim, sabe aquele filme de romance? Eu sei que você já chorou assistindo um filme de romance, não chorou no culto. Não tô te julgando. Mas eu queria fazer aqui um acordo entre nós. Que quando a gente estivesse escutando alguém pregar aqui no Propulsão, a gente pudesse glorificar a Deus quando essa pessoa falasse algo bíblico. Pode ser? Amém? Isso. Já que a gente está construindo uma família juntos aqui e gerando uma cultura, é importante que a gente entenda que a partir do momento que eu digo um amém, um glória a Deus, significa que vocês estão entendendo aquilo que está sendo pregado. E para nós isso é muito importante. Já deu certo. Eu não sei se entendeu, mas enfim. Mas é isso aí mesmo que a gente precisa, tá? Que vocês glorifiquem a Deus, que vocês possam dizer um amém. Não precisa dizer se não for bíblico. Eu posso fazer esse acordo com vocês. Mas se nós falarmos algo aqui, que é uma verdade do Evangelho, eu gostaria que vocês, a partir de hoje, celebrassem e glorificassem ao Senhor. Amém? Vamos lá então, pega a tua Bíblia, vai lá no livro de João, capítulo de número 14, no versículo de número 23, nós vamos usar esse texto, um único versículo. Faz muito tempo que eu não prego uma pregação temática, para aqueles que entendem um pouco mais de teologia. Hoje eu vou pregar uma pregação temática. Esse é um tema que o Senhor tem ferido o meu coração, tem me feito refletir primeiro sobre a minha vida. E é importante que vocês saibam disso, que quando a gente está construindo uma pregação, primeiro ela está nos destruindo como pregadores. Alguém que tem a capacidade de construir uma pregação sem que ela primeiro destrua a pessoa que está escrevendo, ela não deveria pregar. Porque primeiro uma mensagem ela precisa me destruir. Ela precisa falar comigo, ela precisa me ferir, ela precisa de fato assim vir e me confrontar. Vamos lá, livro de João, capítulo 14, versículo 23. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecer a minha palavra, o meu Pai o amará e viveremos... vamos de novo. Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos a Ele, e faremos nele morada. Quero que você pegue a sua Bíblia, vá lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16.
1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Pode folhear a Bíblia aí. Quem achou, diz amém. E coisa boa ouvir vocês. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: não sabeis vocês que são santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, ele é sagrado. Hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre esses dois textos, e eu já vou dar um pano de fundo para você sobre isso. Como nós podemos preparar, construir um lugar para a presença de Deus? Eu não sei você, quando você olha para a sua vida espiritual ou para a sua vida cristã, o tipo de relacionamento que você tem em Deus, mas diariamente eu fico pensando que eu não estou dando conta de ser alguém digno de Deus habitar em mim. E por mais que é verdade que nós não devemos ser tão dignos ao ponto de que a gente mereça essa habitação de Deus, porque a habitação de Deus ela não é pelo mérito de algo que a gente faça, mas sim por aquilo que Cristo já fez na cruz e na ressurreição dele, até porque depois da ressurreição de Jesus, o véu rasgou e agora todos nós temos livre acesso à verdade, à presença de Deus. Também é verdade que eu preciso fazer alguns movimentos mínimos que sejam para que Deus possa me visitar e habitar em mim. Nós precisamos conversar hoje sobre prepararmos um lugar para a presença do Senhor. Você já recebeu visita na sua casa? Quem já recebeu visita, levanta a mãozinha assim. Vamos fazer exercício já que está frio, tá? A gente vai levantando a mão, vai se aquecendo. E a gente precisa discutir sobre quais são os princípios bíblicos sobre preparar um lugar para a presença de Deus, porque cada um de nós prepara a nossa casa de uma forma diferente para receber as pessoas. Quem é casado aqui vai me entender muito bem sobre isso. Quando você, mulher que é casada, ou você que é uma jovem dedicada do lar, que gosta, meu Deus do céu, da mesa, de receber as pessoas, de fazer algo extraordinário, você sabe que vocês, mulheres, têm um olhar para detalhes que os homens não têm. A minha mulher, por exemplo, quando ela diz assim: amor, nós vamos receber tal pessoa e a gente precisa limpar a casa, a primeira coisa que eu penso é: oxe, mas a casa está limpa? O que tem mais para fazer nessa casa? E ela olha para a casa e diz: amor, a casa está imunda. Homens, vocês passam por isso também? Se sim, vamos juntos fazer um sinal aqui, né? Nós estamos vendo algum tipo de opressão. Se você é um solteiro, está namorando, noivo, você precisa aprender uma palavra que eu vou te ensinar hoje. Isso aqui era mais para o discipulado dos homens, mas eu vou dar de graça na pregação de hoje. Repita comigo depois que eu falar a palavra suplar. No 3. 1, 2, 3. Suplar. É algo que eu aprendi só depois que eu casei. Suplar é o quê? Você tem a mesa, tem uma toalha. Entre a toalha e os pratos fica o suplá, que normalmente é algo redondo, que este algo redondo normalmente ele recebe um tecido e ele serve para decorar a mesa. Isso é um suplá. E as mulheres, quando vão receber as pessoas, normalmente usam suplá. Os meninos aqui da igreja, eles já visitaram a minha casa muitas vezes, muito mais do que a minha esposa sabe. Porque onde nós morávamos antes, eu não sei inclusive se tu não fez isso de propósito, tá? Então pode ser que pode gerar uma discussão nossa depois. Porque o porteiro mandava notificação para o celular dela quando as pessoas entravam lá no condomínio. Então eu já mandava mensagem para o cara, às vezes assim: meu, pode liberar o fulano, na expectativa de ela não receber a notificação. Por quê? Porque muitas vezes os meninos chegavam lá em casa e eu dizia assim: cara, se a minha mulher descobre que eu estou te recebendo aqui em casa, com a casa desse jeito, ela me mata. Ela me mata. Por quê?
Porque aquilo que eu entendo sobre preparar um lugar para receber alguém é diferente de como a Ju entende sobre. Gente, os homens, a minha mulher tem algo que é o seguinte, isso é maravilhoso, mulheres, tá? Isso não é nenhuma crítica. Graças a Deus que vocês existem na nossa vida, entendeu? Porque a minha mulher, ela diz que eu só posso usar meia uma vez. E eu acho isso uma ofensa. Entendeu? Eu acho isso uma ofensa. Eu acho que eu poderia usar a meia várias vezes. Homens, vocês também acham? Amém, tá, meia dúzia. Tá, essa geração é Nutella. Não gosto da meia fedorenta. Então assim, gente, as mulheres, elas têm um olhar diferente sobre o que é preparar um lugar. Homem, gente, eu vou contar uma coisa aqui. O Henrique não tá aqui, né? O Henrique, ele tinha um compromisso, ele tinha que sair mais cedo. A gente está se mudando, daí o Henrique mandou uma mensagem, tô indo aí agora, vou aí te ajudar em algumas coisas, tô levando um pedacinho de carne, a gente está com tudo bagunçado, mudança, aquela coisa, eu peguei um latão, achei uma grelha, e aí o Henrique, ele assim, a gente tem que lavar essa grelha. Aí eu olhei para ele e falei assim, tu acha que precisa? O Mi caiu porque ele faria igual. Gente, e ele olhou pra mim e ele disse assim, cara, o que tinha aqui antes? Eu falei, tinha carne? Ele disse assim, então acho que não, né? Gente, eu não vou dizer o que aconteceu depois. As gurias comeram e foi maravilhoso. Elas adoraram. Nós temos perspectivas diferentes sobre o que é preparar um lugar. E a verdade é que sim, eu posso receber as pessoas na minha casa, no meu trabalho, talvez, se eu for o dono, para um bate-papo. Eu posso preparar aquilo a partir dos meus conceitos sobre o que é um lugar agradável. Eu posso. Porque é o jeito que eu gosto de receber as pessoas. Para quem for se relacionar comigo, sabe que enfim, a maioria das pessoas acha que eu tenho uma carinha de guri de apartamento. Eu sou um pouquinho mais old, mais roots, assim, eu gosto de uma coisa mais mato entre os dentes, assim, essas coisas. É o meu jeito, eu gosto disso. Tem alguém que não gosta? Tem alguém que prefere o ar-condicionado? Outras pessoas preferem mais a vida no campo? Tudo bem. Quando a gente vai preparar as nossas coisas, a gente pode decidir como a gente prepara. Agora, a partir do momento que eu estou preocupado em preparar um lugar para a presença de Deus, eu preciso me atentar às instruções que a Bíblia me dá para eu preparar um lugar para a presença de Deus. Porque senão isso fica muito relativo. Aí alguém pode dizer assim, é importante orar. E alguém pode dizer, não é importante orar. Embora eu acredito que todos nós vamos concordar que é importante orar para se tornar um lugar da presença de Deus. Mas pode ser que algum doente da internet esteja falando diferente. Pode ser que as pessoas estejam dizendo que jejum é algo que não precisa mais ser feito para virar um lugar da presença de Deus, mas alguém esteja dizendo que sim. Então, antes de a gente começar a dizer o que nós achamos que é certo ou errado, é importante que os nossos olhares estejam fixados naquilo que a palavra de Deus diz sobre como nós devemos preparar um lugar para a presença de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui é abordar com vocês o que não é a presença de Deus. Embora essas coisas que eu vá falar, elas façam parte de um movimento do mover do Senhor, elas não definem a presença de Deus. E o que não define a presença de Deus? Um arrepio. Você já sentiu um arrepio? Sabe, gente, tudo bem, tem o mais penteca, o menos penteca, mas sabe quando a gente está conversando com alguém, a pessoa só de camiseta no frio, sabe, 1 grau, e do nada alguém diz um negócio e a pessoa diz, meu Deus do céu, me arrepiei toda aqui, até a nuca aqui, subiu aqui, meu Deus, arrepiou meu cabelo. E embora isso possa fazer parte de algo que a presença de Deus traz, isso não é a presença de Deus. A presença de Deus não é um mero sentimento, embora também, quando eu estou me relacionando com a presença de Deus, eu sinto Ele. Ele move as minhas emoções, Ele mexe comigo, Ele faz eu chorar sim.
É isso mesmo. Gente, eu não acredito que uma música me faça chorar. Eu não acredito que um estádio de futebol me faça gritar por um time e eu não possa ter essas mesmas emoções pela presença de Deus. Eu, Ismael, não acredito nisso. Eu acredito que se eu sou um ser humano, sou visitado pelo Senhor, eu posso sim sentir essas emoções, mas elas não definem a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus não é um sentimento. Não é algo que eu simplesmente sinto. Nossa, eu senti a presença de Deus e agora eu saio do culto e a presença de Deus fica onde? No culto. Porque isso é só um sentimento. Foi ali, foi naquele momento, foi naquele instante. E por que a presença de Deus não é apenas um sentimento? Porque a presença de Deus é uma pessoa. Eu queria que você repetisse comigo no 3, que a presença de Deus é uma pessoa. 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. A presença de Deus é uma pessoa. E uma pessoa é um ser relacional. Tudo bem que tem uns que são um pouquinho mais difíceis. Mas uma pessoa é um ser relacional. Quando nós falamos que a presença de Deus é uma pessoa, nós precisamos entender que Deus é alguém que através da sua pessoa se relaciona com nós. E quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, principalmente quando a gente olha para o Éden, nós vamos ver que este é o plano original de Deus, se relacionar com a sua criação. Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, com essa intenção, uma intenção relacional. Mas o pecado, meus amigos, o pecado ele tem um poder destruidor nas nossas vidas, e ele é capaz de afastar as pessoas da gente. Você já ficou magoado com alguém? Já? Gente, eu já fiquei magoado com alguém. E por conta da minha personalidade, eu nem posso dizer as coisas que eu penso das pessoas que eu fico magoado. Não sei se você é da parte mais irritada, sabe? Eu sou mais irritado. Eu fico brabo com a pessoa, também passa rápido, mas quando eu tô brabo, quando eu estou irritado, quando eu estou magoado, eu não quero ver aquela pessoa. Você já deve ter bloqueado alguém no Instagram. Você já deve ter bloqueado alguém no WhatsApp. Você já deve, às vezes é por chatice, mas por mágoa. Por quê? Porque quando nós somos ofendidos, nós nos afastamos. E você sabia que o pecado, ele ofende a Deus ao ponto dele se afastar da gente? Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. O pecado deles ofendeu o Senhor e o Senhor se afastou. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes da gente. Quando nós pecamos, ele se magoa e ele se afasta. Deus ele construiu uma história até Jesus para que os homens se relacionassem com ele. Mas infelizmente depois da queda, principalmente depois da queda, a relação de Deus com o homem, ela se tornou uma relação escassa, uma relação muito mais pontual. Se tornou muito mais pontual. Mas a verdade é que sim, o Senhor, ele estava a todo momento procurando se relacionar com o homem por causa da sua obra, da sua criação e do seu desejo. Ele queria habitar em algum lugar e os homens foram criando lugares para Deus habitar. Criaram um templo, criaram um santuário, criaram a Arca da Aliança. Eu não sei se você já ouviu falar nessa palavra, a Arca da Aliança, mas meu amigo, a parada da Arca da Aliança era tão forte e a presença de Deus habitava naquele lugar que se alguém tocasse nela, morria. Ou seja, Deus estava procurando lugares para habitar. Mas essa habitação, ela era uma habitação mais repentina, ela acontecia até mesmo por espasmos. Por exemplo, Moisés, ele está andando num dia no campo, e ele viu uma sarça, uma planta pegando fogo no deserto. Só que isso era comum, né? A intensidade do calor no deserto realmente fazia as coisas pegarem fogo. Então ele olhou aquela sarça, aquela planta pegando fogo e disse assim:
mais uma planta pegando fogo. E ele continuou a vida dele. Só que daqui a pouco ele olhou para o lado e a sarça não parava de pegar fogo. E ele vai até a sarça. Quando ele chega naquela sarça, ele se depara com o quê? Com a presença de Deus. Mas uma presença que era um espasmo, que era apenas um momento. Não era algo que Moisés ele teve acesso diariamente. Não era algo que Moisés ele poderia chegar a todo momento e ter novamente aquela visitação daquela forma, e vários outros homens. Se vocês se dedicarem a ler principalmente o Antigo Testamento, vocês vão ver que existem várias aparições da presença de Deus, através de anjos, de homens e do próprio Cristo, chegando até pessoas como a Moisés. Mas eram espasmos. Depois de Cristo, depois de Jesus, um Deus encarnado que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, a partir de agora, essa habitação, ela não é mais um espasmo. Essa habitação, ela volta a ser um relacionamento. Da mesma forma que lá no Éden, Deus desejava que o homem e a mulher pudessem ter acesso diário à sua presença. Agora, a partir de Jesus, eu e você temos a mesma oportunidade. Amém. Nós temos a mesma oportunidade, meus amigos. Não é mais como Moisés. Talvez você olhe para Moisés e diz assim: como eu queria ter visto a sarça pegar fogo, e eu queria ter escutado Deus. Eu digo para você, que se Moisés pudesse nos dizer algo, ele nos diria: como eu queria ter a liberdade que vocês têm hoje, e o acesso diário à presença de Deus. Eu tenho certeza que ele diria isso. Porque aqueles homens viveram espasmos da presença de Deus, viveram momentos, talvez eles ouviam a voz de Deus e depois de anos, eles não ouviam mais. Eram guiados por uma direção que durava por muitos anos, e nós temos hoje ao nosso acesso à presença de Deus de forma diária. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que são importantes para que nós possamos nos tornar esse lugar da habitação da presença de Deus. Porque quando eu falo sobre um lugar da habitação, sobre preparar um lugar da habitação, não estou falando apenas da igreja, porque sim, o Senhor também habita aqui nessa igreja. Mas eu estou falando sobre nós nos tornarmos um lugar da habitação do Senhor. Eu estou falando sobre nós vivemos diariamente com a verdade de que Ele está habitando e se relacionando com a gente. E a primeira coisa que nós, meus amigos, precisamos entender é que para que nós venhamos nos tornar um lugar da habitação de Deus, nós precisamos viver uma vida de santidade e consagração. Santidade e consagração. E quando eu falo sobre santidade e consagração, não estou falando sobre uma vida perfeita, porque quem de nós aqui não tem pecado? Alguém se atreve aqui a levantar a mão e dizer assim: eu não tenho pecado. Se levantar, levanta um pouco para o anjo não te recolher e já não te levar agora. Quem de nós aqui se atreve a dizer assim: não, eu mesmo, hoje nada, nadinha, tô zerinho, ninguém de nós, porque a Bíblia diz que nós somos concedidos em pecado, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o mal que nós não queremos, esse nós praticamos muito antes de pensar. Nós nascemos em pecado e por isso, essa é a nossa natureza. O aspecto da santidade que nós precisamos ter é a vontade e o desejo de sermos santos. É isso. Eu preciso viver uma vida que deseja a santidade, e não significa que eu não vou errar. Não significa. Não significa que eu não vou pecar. Não significa que de vez em quando eu vou pensar coisas que eu não devo, que eu não vou praticar coisas que eu não devo. Infelizmente, por causa da nossa natureza, sim, nós vamos pecar, mas na medida que nós pecamos, nós já repudiamos o pecado. Por quê? Porque o nosso coração deseja a santidade. Santo não é aquele que está limpo, mas aquele que não para de se limpar. É aquele que não para de chegar na presença de Deus e de pedir perdão. É aquele que não para de chegar diante do Senhor e dizer assim: Deus, oi? Eu de novo.
Você já fez essa oração? Eu já fiz várias vezes, infelizmente. Várias vezes eu cheguei diante do Senhor e disse assim: oi, Senhor, sabe aquele pecado que eu disse que eu não faria mais? Aconteceu de novo, Pai. Sabe, eu disse para o Senhor nessa oração que eu não ia mais mentir, mas Deus, eu menti. Sabe, Senhor, eu disse que eu não ia mais cobiçar, mas Senhor, eu cobicei. Sabe, Senhor, eu disse que o meu ego mudaria, mas não mudou, Deus. Eu caí de novo nessa mesma coisa. Alguém que está querendo viver em santidade é alguém que diariamente se reconhece como um pecador e tem a capacidade de se colocar diante de Deus, reconhecendo os seus erros e pedindo perdão. Mas não só isso. Para que nós sejamos um lugar da habitação do Senhor, nós precisamos viver em santidade, que é negar o pecado, brigar contra o pecado e vivermos uma vida de consagração. Você sabe o que é consagração? Vou resumir aqui. É você viver uma vida de oração. É você viver uma vida de jejum. Sabe, jejum? Não por dieta, embora ajude. A gente fez um jejum de 21 dias, gente, aqui, antes do retiro do ano passado. Olha, foi uma beleza. Perdi uns quilinhos. Depois recuperei tudo, porque eu fiz um jejum que eu não podia comer carne. Depois eu fiz um que eu só podia comer carne. Daí eu acho que deu um erro ali no cálculo, eu acabei me perdendo. Uma vida de consagração, meus amigos. Fala pra mim, quer dizer, não fala. Fala pra você. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi? Qual foi a última vez que você se dedicou a ter um período de oração maior? Qual foi a última vez que você disse assim: hoje eu vou separar essa manhã para mim orar, para mim buscar a Deus? Isma, é o meu primeiro culto aqui nessa igreja evangélica. Faz jejum e ora que tu vai ver que vai ser bom para ti também. Não vai fazer mal nenhum. Qual foi, meus amigos? Se nós queremos nos tornar um lugar da habitação, tem até uma música agora que a gente está cantando aqui no Propção, né? O lugar da habitação. Se nós queremos nos preparar como um lugar da habitação de Deus, nós precisamos viver uma vida de santidade e de consagração contínua. Eu quero desafiar você a essa semana agora, você fazer um jejum. Eu não sei do que, de quanto tempo, o quanto você conseguir, mas faça um jejum. Você vai ver que você pode, de repente, sentir muito mais a presença de Deus na sua semana, até mesmo do que no culto. Porque você está vivendo uma vida de consagração. Amém? Vamos fazer um jejum essa semana juntos, amém? Vamos jejuar? Vamos virar crente essa semana? Vamos fazer algo assim que a gente se pareça crente? Porque aqui a gente faz umas coisas de crente. A gente levanta a mão, a gente diz amém, a gente dá glória a Deus, a gente pula. Quando a música ela cresce, a gente já cresce junto na nossa adoração. Mas vamos durante a semana olhar para o Senhor e dizer: Deus, eu quero viver uma vida de santidade e eu quero me consagrar porque eu quero ser a tua habitação. É isso que nós precisamos fazer. Segundo, para mim correr, nós precisamos nos relacionar para além de um ritual. Quando eu quero virar um lugar da habitação de Deus, eu preciso me relacionar com Ele para além de um ritual. Gente, tem a forma certa de se relacionar com Deus. Você já foi em alguma visita na casa de alguém que a sensação que você teve é que a pessoa queria que você fosse embora? Já? Eu já tive essa sensação. E infelizmente eu também já fiz isso. Aquele pensamento: meu, essa pessoa não vai embora? Já a pessoa chega de manhã, toma café. Tá? Daqui a pouco tu vai começar a identificar essa pessoa. Não estou falando nomes. A pessoa vai lá, toma café da manhã. Chega cedo, que eu vim para aproveitar o dia. Chega cedo, toma café da manhã. Aí vocês fazem um churrasquinho. Coisa boa. Fez um churrasquinho, sobrou uma carne. A pessoa olha para ti e diz: meu, vai dizer que isso aqui não dá um carreteiro de noite. Aí tu diz: tá. Aí sobra uma carninha, a pessoa já está dizendo para ti que ela vai ficar o resto do dia na tua casa.
café, jantar. Quando acaba a janta, pai, agora uma sériezinha, nós aqui todo mundo junto, feliz da vida. E tu tá lá, tipo assim, meu Deus do céu, cara. Essa pessoa destruiu o rancho do meu mês. O que eu faço agora? Quando vocês forem lá em casa, pessoal, jamais vou pensar isso de vocês, é só de outras pessoas. É horrível você ir num lugar que parece que a vontade da pessoa é que você vai embora. Sabe, como se você estivesse dizendo assim, cara, te recebi na minha casa porque é parte do meu ofício ministerial. Eu sou um pastor, eu preciso receber as pessoas na minha casa. É horrível isso. É horrível quando é só ritual. É horrível quando é mero protocolo. Como se eu estivesse olhando para um checklist das funções que eu preciso cumprir como um pastor e uma delas fosse receber vocês. É horrível. E com Deus também é assim. Sabe, quando eu acordo de manhã e eu digo assim, tá, tem que ler a Bíblia, né? Porque eu sou crente, eu vou lá e leio a Bíblia. Tá, eu me relaciono com Deus, eu oro porque eu tenho que orar. Até porque eu tenho que postar minha fotinho lá no Instagram. Tá pago. Gente, quando nós nos relacionamos com Deus de forma intencional, e isso não é do nada, a gente começa a encontrar um lugar de prazer no relacionamento com o Senhor. A gente começa a encontrar um lugar de fascínio, de devoção. A gente começa a encontrar um lugar de escuta na presença de Deus. Até orar, a gente precisa aprender a orar. Porque quando a gente fala sobre oração, a primeira coisa que vem na nossa mente é que a gente vai entrar na presença de Deus e a gente vai começar a falar um monte de coisa, pedir um monte de coisa para Ele. Mas até na oração, às vezes, a gente precisa entrar na presença dEle e escutar aquilo que o Senhor tem para nos falar. Eu já participei de orações que eu não disse nada. Eu já participei de momentos na presença de Deus que eu não falei absolutamente nada, que eu só escutei. Que eu disse assim, Deus, eu estou agitado, tem muita coisa acontecendo na minha vida, eu preciso ouvir ao Senhor, meus amigos. Se você quer ser um lugar da habitação de Deus, você precisa se relacionar com Deus e encontrar nesse relacionamento um lugar prazeroso. Sabe o dia de folga? Sabe o dia de folga? Sabe aquele domingo? Aquele dia de folga, aquele feriadão que você disse assim, hoje eu vou assistir 3 filmes. Você já fez isso? Amém? Hoje eu vou assistir várias séries, vários episódios, e isso é prazeroso. Nós precisamos desenvolver esse sentimento na nossa relação com o Senhor. Hoje eu vou ler a palavra. Vai ser prazeroso. Hoje eu vou me relacionar com o Senhor. Vai ser prazeroso. Deixa eu avançar, que eu preciso terminar. Terceiro, para que eu possa me tornar um lugar da habitação, da presença de Deus, eu preciso viver em obediência. Ah, meu amigo, e eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis. Por acaso você se acha dono da razão? Você acha que você está sempre certo? Eu acho, olha, eu tenho uma briga feia com o José, agora eu já expus ele. Que o José, quando ele vai discutir comigo, quando chega uma hora que eu acho que ele ou está com preguiça de conversar comigo, ou ele perdeu os argumentos, ele olha para mim e diz assim, Isma, é que eu tenho certeza. Como se isso fosse um baita argumento. Olhar para mim e dizer assim, Isma, é que isso acabou, não importa o que tu me diga, eu tenho certeza, então eu estou certo. Não, José, olha só, deixa eu dizer um negócio. Não adianta nada tu olhar para mim e dizer eu tenho certeza, como se esse fosse o melhor dos argumentos. Eu quero argumentos. Para olhar para ti e dizer assim, José, tu tá certo. A gente é dono da razão, gente. Toda hora a gente quer dizer, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo e eu tô certo. Por isso que viver em obediência é difícil. Por isso. Porque nós estamos sempre certos, mas numa relação com Deus, a maioria das vezes Ele está certo. E nós estamos errados. Então, quando eu estou dizendo assim, Deus, você está virando o Senhor da minha vida, você está virando o governante da minha casa, eu estou entregando a chave da minha vida para Ele. Procurei uma chave, não achei.